como vai vocês? Nossa aula de hoje será sobre dezenas e centenas de milhar. Esse assunto está lá na página 57 do livro de vocês. No nosso livro diz: leia outras informações do censo. Aqui nós temos um censo para mostrar para vocês essas classes de centenas e unidades de milhar e dezenas de milhar. A população da capital do Acre, do Rio Branco, é de 335.796 habitantes. Veja a seguir a representação desse número no quadro. Aí, gente, o livro de vocês apresenta esse quadro, onde o número foi decomposto. Ele foi decomposto em unidade, dezena e centena, uma primeira ordem, e normalmente ele passa a seguir sempre da direita para a esquerda, onde você vai encontrar unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Esse conteúdo no livro de vocês, eu trouxe mais esse para acrescentar. Olha só, ordens e classes no sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem e classe dependendo da sua posição, começando sempre da direita para a esquerda. A gente costuma dizer começando de trás para frente. Continuando, nós temos unidades. A classe das unidades é formada pelas ordens das unidades, dezenas e centenas. Ou seja, o número 121, ele possui unidade, dezena e centena. As unidades são representadas por números simples, de 1 a 9. As dezenas são representadas por números duplos, de 10 a 90. Sendo, portanto, maior que os números anteriores 10 vezes. Ou seja, 10 é mais que 1. Você pode observar que em todos há o acréscimo de uma segunda casa, o 0. Sendo, portanto, maior que a anterior 10 vezes. As centenas são formadas por números triplos, sendo, portanto, maior que a anterior 100 vezes. 1 é bem menor do que 100. O número 1, ele vem sozinho. O número 100, ele vem acrescido de 2 zeros. Milhares. A classe dos milhares é formada pelas ordens unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Exemplo, 1.000, 120.000. Aí vai se acrescentando os zeros, aumentando-se as quantidades de números que serão distribuídos num quadro de valor. Milhões. A classe dos milhões é formada pelas ordens unidades de milhões, dezenas de milhões e centenas de milhões. E bilhões acontece da mesma forma. A classe dos bilhões é formada pelas ordens de unidade de bilhões, dezenas de bilhões e centenas de bilhões. A gente precisa entender que esses acréscimos no nome, ele vem junto com o aumento de números assim por escritos. Nesse quadro, você consegue visualizar melhor. Eu tenho a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Olha só. Unidade, dezena e centena. Na primeira classe, olhando de trás para frente, olhando da direita para a esquerda. Depois eu vou ter a unidade de milhar, a ordem da dezena de milhar e da centena de milhar. O que vocês têm que entender sempre é que no preenchimento de um quadro de valores, a gente sempre começa da unidade para frente. Então, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Começaremos sempre de trás para frente, da direita para a esquerda. E o professor trará para vocês alguns números grandes para que você possa fazer essa distribuição num quadro de valores e assim entender que a ordem, as dezenas de milhar e as centenas de milhar, elas vêm depois da ordem normal de unidade, dezena e centena. Vamos praticar?